eu vou chamar uma pessoa que eu admiro demais para subir nesse palco. Uma pessoa que sempre que sobe aqui arrebenta. E com muito orgulho também eu falo que ela é a minha master. Mariana Vilela vai dar um show para vocês agora. Boa tarde, povo lindo! Gente, que coisa linda, que academia de vendas maravilhosa. Vocês estão gostando? Eu tô gostando demais também, gostando demais mesmo. Só um segundinho que eu preciso tomar uma aguinha. Opa, obrigado. Obrigado, tá? Vamos lá. Obrigado. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Mariana Herbert. Eu tenho 13 anos de mercado imobiliário, 13 anos de MyBroker, inclusive, estou para fazer 14 anos de MyBroker. Sou esposa do Patrick, esse homem lindo que está aqui. Mãe do Levi e da Olivia, que são esses dois lindos. São lindos, não são, gente? Se Deus quiser, de mais um monte. Eu brinquei com os meus sócios, mas não é bem uma brincadeira. Em janeiro, vocês tiram foto comigo que eu vou emagrecer um pouco. E em julho, estarei sempre grávida, tá? Daqui os próximos anos, se Deus quiser. Sou sócia hoje de 8 agências da MyBroker. E sou diretora e sócia da agência tetracampeã da MyBroker. Amanhã estaremos aqui sem salto comemorando, se Deus quiser, né? Pessoal, hoje eu vim aqui falar de uma coisa que vocês têm ouvido bastante. Mas tem uma parte que eu vejo que o corretor não está prestando atenção. 2025 vai ser um ano de mudança do mercado. Mas ele vai ser um ano de mudança da sua vida também. E quando eu falo de mudança da sua vida, pode ser uma mudança maravilhosa, mas pode ser uma mudança não tão boa assim. É engraçado porque nessa profissão, e eu ouço muito isso, muita gente que acabou de entrar, ou muita gente que já está há alguns anos, falando para mim, olha, eu quero essa profissão para o resto da minha vida. Eu quero ser corretor para o resto... Quem aqui fala isso? Quem tem vontade de ser corretor para o resto da vida e encontrou a profissão? Levanta a mão para eu saber. Eu ouço muito isso mesmo. Só que às vezes, quando eu vejo o corretor no dia a dia, eu entendo que às vezes ele fala isso pela remuneração e não pela profissão. Como assim, Mariana? É como se fosse, ele quer ser corretor para o resto da vida, porque realmente a gente é muito bem remunerado, e eu quero até saber se vocês sabem o porquê que a gente é muito bem remunerado, mas na hora de se tornar um profissional, de largar o amadorismo, eu não vejo esse empenho todo. Eu vejo muitos corretores, inclusive falando, hoje talvez não seja tão comum, mas eu já ouço corretores falando, eu tenho medo de ser substituído pela inteligência artificial. Muita gente está falando isso, que a nossa cadeira vai ser substituída pela inteligência artificial. E eu vou contar, talvez a cadeira de alguns vai ser mesmo, mas não vai ser de todo mundo. E qual que é a grande diferença? Por que alguns ainda vão ser ejetados do mercado imobiliário, porque vai ter uma inteligência artificial substituindo, e alguns não vão? Esse ano de 2025, só sobreviverão os heróis. E vocês já ouviram falar de herói que não é protagonista? Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para você, e a gente teve mais cedo o Vitor Salles, ele falando de autoexame, autoanálise, e eu quero que você faça essa autoanálise com você mesmo. Você é um profissional? Você é realmente um profissional do mercado imobiliário que merece esse título? Me respondam, você é um profissional? A gente vai descobrir isso agora. E aí depois, eu não vou pedir para responder, vocês vão contar para vocês mesmos. Quando eu falo de profissional, eu falo daquele cara que é lembrado, aquele cara que é um protagonista.
E para saber isso, eu vou perguntar uma coisa simples, e aqui não é uma pergunta abstrata, é real, assim, não é algo, não estou falando da missão da MyBroker, algo assim de valores, não é disso que eu estou falando. Minha pergunta é, qual é o seu papel, corretor? Na prática, no dia a dia, todos os dias, qual é o seu papel? E eu vou aqui caminhar com vocês mostrando qual é o seu papel. O seu papel primeiro é a prospecção. Vocês concordam comigo? E quando a gente fala de prospecção, a gente fala, olha, eu vou prospectar uma ação de rua, vou prospectar numa ligação, vou prospectar, aí existem 3 tipos de clientes, eu posso separar nessas 3 categorias. O primeiro que está procurando a moradia, que está procurando, às vezes os filhos cresceram, ele quer fazer um downsize, o apartamento dele está muito grande, ou às vezes ele quer mudar para perto do trabalho dele, ou às vezes ele está casando. Então, o primeiro cliente que a gente está falando é o consumidor final, que já está procurando para morar. O segundo cliente seria o investidor, e é aquele cara que já investe no mercado imobiliário. É aquele cara que você vai falar de alavancagem, ou falar de rentabilidade, enfim, ele já investe. E o terceiro cliente é aquele cliente que não sabe que é cliente, que você vai gerar necessidade. Então, às vezes, ele mora de aluguel e você mostra para ele que ele consegue comprar um imóvel, ou ele nunca investiu no mercado imobiliário e você vai e mostra para ele através dos números que ele consegue sim fazer um investimento. O segundo passo é a filtragem. O que é a filtragem? É você entender bem o que é melhor para o seu cliente. E quando eu falo de filtragem, eu até ensino muito isso para meus corretores, em vez de perguntar, por exemplo, para o cliente que quer morar, quantos quartos você quer? Você pergunta quantos filhos ele tem, quantos filhos ele quer ter, se ele vai ter mais, ou se ele recebe muitas visitas, ou se ele usa um dos quartos para poder fazer o escritório dele. Isso é uma filtragem. Se for de cliente investidor, você pergunta para ele assim, olha, o que você quer é rentabilidade, o que você quer, porque rentabilidade é que você vai ganhar renda todo mês, não daria para você comprar um lote, ou que você quer fazer, às vezes, pegar uma valorização, pôr X de dinheiro, fazer uma alavancagem, daqui 3, 5, 7 anos, receber esse valor de volta. Isso também faz parte da filtragem. Depois disso, você vai para o atendimento e para a apresentação. O atendimento, quando você está falando de, vou mostrar um apartamento, vou mostrar uma casa, você chega lá, no decorado ou não, você liga o ar-condicionado, vê se está tudo tranquilo, você prepara o ambiente, vê se tem um cafezinho, às vezes, dependendo do lugar, até faz um pão de queijo, bacana. Depois disso, você vai para a apresentação. A apresentação, se eu estou falando de um imóvel numa planta, eu estudo a região, eu falo da maquete, eu falo do apartamento em si, da metragem, se entrega esse acabamento, se não entrega, essa parte. Nós estamos na apresentação. Depois da apresentação, o cliente, o corretor vai para o fluxo de pagamento. O que seria o fluxo de pagamento? Entender se a parcela do cliente, se a parcela do imóvel encaixa no bolso do cliente. E aí eu vou rodar o PV, eu vou entender se existe desconto, se não existe. Depois disso, preencho a proposta, pego a documentação do meu cliente, envio para a construtora, ou que seja imóvel de terceiro, envio para o outro cliente, para poder ser analisado. Depois do fluxo de pagamento... Opa, voltei. Depois do fluxo de pagamento, a gente vai fechar o negócio. Bacana. E na hora de fechar o negócio, analiso as cláusulas do contrato. Às vezes o cliente tem dúvidas. Se for o contrato de terceiros, ele vai conseguir modificar alguma coisa ou não, né? Então, a gente vai analisar e aí eu vou persuadir o meu cliente a assinar o contrato. Certo? Sim? Mas é isso que vocês fazem hoje? Vamos para a prática? Voltei de novo. Vamos para a prática? Como é que é a prática de hoje em dia? O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, na hora de prospecção, apesar de termos mas vários canais de prospecção, né? Ação de rua, ligação fria e tal, o corretor hoje, ele gosta de depender da campanha. E normalmente essa campanha não é ele que paga, mas se é ele que paga, não é ele que faz. Tudo bem, é uma estrutura hoje que nós temos. Na hora de panfletar, a construtora às vezes paga um panfleteiro, ou eu mesmo pago um panfleteiro, né? A Ana Júlia hoje não está disponível como panfleteira, mas temos outros também por aí. Então, normalmente é isso que acontece. Depois disso,
a gente vai para a filtragem. Claro que não são todas as imobiliárias, mas, inclusive, na nossa agência, estamos procurando um SDR. O que é a figura do SDR? Ele vai filtrar o cliente para você, para já te passar mastigadinho, para já te passar já direcionado, que tipo de imóvel que esse cliente quer, se ele quer investimento, se ele quer morar, qual o tamanho, qual o valor do investimento. Depois disso, nós vamos para o atendimento e apresentação. Me conta a verdade, hoje em dia, principalmente lançamento, mas vocês precisam chegar lá e ligar o ar-condicionado, ver se tem cafezinho, ver se o ambiente está tranquilo? Acho que não. E na hora da apresentação, nós temos a demonstradora de produto. Ela mesma vai falar da maquete da região, vai comparar acabamento, o que entrega, o que não entrega, da metragem, ela vai fazer toda essa parte. Ou que seja um coordenador da sua imobiliária, ou um coordenador da própria construtora. Passar essa parte, a gente vai rodar PV e fazer fluxo. O corretor faz isso hoje? Muito raro. Na hora de rodar PV, tem algum gestor da própria construtora, ou que seja o seu gestor mesmo, ele vai rodar o PV para você, vai fazer o fluxo de pagamento, ele vai fazer conta com o seu cliente, e você vai estar lá do lado, ele vai preencher inclusive a proposta para você, porque muitos ainda não preenchem proposta, e passado isso nós vamos para o contrato, para fechar negócio. Hoje, o corretor tem que analisar cláusulas de contrato? Muito difícil que ele faça. Hoje tem o próprio jurídico, que normalmente as imobiliárias têm, na MyBroker nós temos nosso jurídico, lá na Marisa, inclusive nós temos um jurídico maravilhoso, diga-se de passagem, lá dentro também, ele vai analisar as cláusulas do contrato, na hora de persuadir o cliente de realmente partir para o fechamento, tem o seu gerente, tem o seu diretor. E aí eu falo, qual foi o seu papel em tudo isso? Eu não estou falando para você não usar essa estrutura não, corretor. Eu estou falando que no final de tudo isso, você não pode depender dessa estrutura. Porque o que eu mais ouço é assim, ó, o coordenador não foi bom, acabei não fechando a venda. Meu gerente não sabe fechar, Mariana. A demonstradora de produto é muito ruim, não é simpática. É como se você estivesse dependendo da sorte, dos astros se alinharem para que você faça essa venda. Os seus sonhos, o que você tem de objetivo para a sua família, está ficando na mão dos astros se alinharem. Está ficando na mão de toda essa estrutura, porque você não pegou a rédea da negociação. É como se você quisesse ser bom em jogar cara ou coroa. Ou seja, se o lead for bom, o SDR for bom, se a minha imobiliária oferecer lead, se o SDR for bom, se a demonstradora de produto for boa, se o coordenador for boa, se a pessoa que vai rodar o PV é bom, se o meu gerente souber fechar, se o meu jurídico souber falar sobre contrato, eu vendi. Isso é ser um profissional? Eu sinto às vezes que é como se fosse, eu tenho essa figura muito forte na minha cabeça, se o corretor fosse um aluno e o cliente é uma mochila. E o papel desse corretor, como um aluno, é só levar a mochila dali para cá, dali para cá, dali para cá. Como você não quer ser ejetado do mercado imobiliário se você não tem um papel fundamental nessa jornada de negociação? E aqui eu estou falando de se fazer útil, de ter utilidade nessa negociação. Não deixe os seus sonhos, os seus objetivos na mão de uma cadeia de pessoas. Eu vou contar uma coisa para vocês, e eu faço parte desse grupo de corretor. Quando eu falo de corretor, eu estou falando de mim. Essa estrutura foi toda montada pela incompetência nossa. E eu não estou falando que você não pode usar essa estrutura. Eu estou falando que a partir do momento que a demonstradora não foi tão boa, então, minha querida, com muita simpatia, claro, né? Minha querida, eu agradeço demais, mas meu cliente está com muita pressa, pode deixar aqui eu conduzo. Porque você sabe conduzir, porque você é o profissional, porque você é a autoridade ali.
Eu estou falando que se seu gerente não for bom para fechar, você vai, gestor querido, você não precisa nessa negociação, pode deixar aqui e ali, eu resolvo. Você é maravilhoso, mas dessa vez eu consigo resolver. Tomar a rédea do que vocês têm de propósito, do que vocês têm de maior, que é o quê? Quem está em casa. É o objetivo de todo mundo. Não é estar aqui para poder comemorar. Comemorar é maravilhoso, mas é estar aqui para levar algo para casa. E hoje eu vejo o corretor usando toda essa estrutura para ser dependente dela. E para você entender se você é dependente ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é se questionar se você é o cara que no final das coisas, no final dessa negociação, você reclama porque o gerente não foi tão bom. E você, corretor, é para você isso. Quando eu falo de se profissionalizar, eu falo que você tem que deixar de ser amador, você tem que deixar de ser o aluno com a mochila. Se tornar necessário, hoje, é o único caminho para você não ser descartado, ejetado do mercado imobiliário. A referência é a pessoa que se destaca, e seu cliente nunca vai ser fiel a você se você não for a referência para ele. A referência é aquela pessoa que, quando está numa negociação, a demonstradora pode até estar falando, o coordenador pode até estar falando, o gerente pode até estar fechando negócio, mas seu cliente vai perguntar para você: você considera isso também? É isso que você acha? Você nunca vai ser uma referência se você for só o carregador de mochila. Faz sentido isso, gente? Muita gente tem falado do ano de 2025. Mas não é só do ano de 2025. Daqui para frente, você só vai continuar, você só vai fazer dessa profissão a profissão da sua vida se você deixar de ser amador. E vocês lembram que eu falei do protagonista? Uma das coisas que eu falo muito para os meus corretores, eles já ouviram algumas vezes, é que às vezes quando a gente quer que o corretor seja gerente ou que o gerente vire sócio, muita gente usa essa expressão assim: haja como se você fosse dono, que aí você vai fazer mais coisas. E eu aprendi isso há um tempo atrás. Não tem como, se a gente não é dono, não tem como eu agir como dono. Se eu chego no restaurante e eu não sou dona dele, eu não vou agir como dono. Então eu falo para eles que, em vez de agir como dono, eles têm que agir como protagonista. É como se fosse, o que eu estou incomodando o corretor, o que eu estou cutucando ele, é falando assim, quando eu for contar a história da MyBroker, eu vou ter que falar seu nome? Esse é o protagonista. Se eu for contar a história da minha agência Marista, de quem eu vou ter que citar o nome? Porque não dá para falar do Titanic filme sem contar do Jack e da Rose. Não dá. Mas alguém lembra do nome do melhor amigo do Jack? Eu não lembro. E agora, o que eu quero incomodar vocês é, quando o cliente for falar da jornada de compra dele, ele vai precisar citar seu nome? É só assim que vocês vão sair de amadores para profissionais. É quando vocês entenderem que o protagonista, mesmo que você não goste dele, você não pode contar a história do filme sem citá-lo. Opa! Gente, eu falei do slide antes de virar para o slide. E eu ainda estou falando do protagonista. Corretores, o que eu quero chamar vocês hoje é para que vocês deixem de ser amadores, para que vocês deixem de deixar os sonhos de vocês na mão de toda essa estrutura. Não deixem com que vocês dependam simplesmente do lead maravilhoso, simplesmente do excelente do gerente. Sejam vocês essas pessoas. Sejam vocês a grande referência, o grande profissional, o grande protagonista. Esse ano, mais uma vez,
só sobreviverão os heróis. E para eu saber se você vai estar aqui sentado em janeiro do ano que vem, eu só vou saber se a sua agência tiver que contar seu nome, se o seu cliente tiver que falar de você. Obrigada, pessoal. Se você quer brigar e acha... Queria que vocês, por favor, me seguissem no Instagram. Apagou o slide aí. E também, acende o slide, por favor. Cadê? Tá aparecendo? Ah, porque para mim não. E também gostaria de pedir, caso você tenha gostado dessa palestra, isso foi um pedido aqui do nosso marketing, que você bipe aí no QR Code para poder avaliar. Gente, é maravilhoso estar aqui. Obrigada mesmo. Que o Senhor abençoe vocês. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a vida de vocês, como eu sei que vai estar na minha vida. Queria agradecer aqui o meu esposo, a minha mãe, os meus irmãos, são maravilhosos, os meus filhos, o meu sócio querido Hugo, não posso deixar de agradecer, porque esse resultado também é dele, da Lívia. Enfim, conto com vocês, obrigada por tudo e vejo vocês na próxima. Se você quer brigar e acha que com isso estou só